Olá pessoal, estou aqui para mais uma videoaula na matéria de ciência para vocês no quarto ano. Queridos, a gente vai estar dando continuidade ao que a gente falou nas outras aulas, tá legal? Só que agora falando sobre protozoários. Meus queridos, protozoários são seres unicelulares, assim como bactérias e fungos. É claro que fungos tem aqueles que são, digamos assim, formados por mais de uma bactéria, de mais de uma célula, perdão. Por mais de uma célula, ou seja, eles não são unicelulares, tá? Eles são pluricelulares, ou seja, formados por mais de uma célula. Meus queridos, o protozoário também, como os fungos e bactérias, não pode ser visto a olho nu, em sua grande maioria. Mas tem aqueles que podem ser vistos a olho nu, tá legal? Nesse caso aí tem exceções também, assim como os fungos. E também as bactérias, quando elas formam colônias, elas também se tornam visíveis. É claro que você não consegue ver a olho natural cada indivíduo da colônia, mas você vê a colônia como um todo, formando um pontinho escurecido na substância, que ela é, digamos assim, cultivada, que no caso é a cultura, tá legal? Substância apropriada para desenvolver as células, as bactérias e também os fungos, tá legal? Por quê? Porque ela tem todos os nutrientes que fungos e bactérias utilizam em seu metabolismo e seu desenvolvimento. Então, assim, elas permitem que eles se desenvolvam rapidamente. Queridos, falando sobre os protozoários. Os protozoários são seres compostos por apenas uma célula, tá? E a maioria deles são microscópicos. Microscópicos, por que microscópicos? Porque só podem ser vistos com o auxílio de um aparelho chamado microscópio, que é um aparelho com lentes especiais que amplia o tamanho das imagens, tá legal? A gente sempre utiliza aqui para explicar isso aí, no caso, uma lupa. A lupa tem uma lente interessante, né, bem especial, porque ela amplia o tamanho das coisas. Só que no caso do microscópio, essa ampliação é bem maior. Por quê? Porque as lentes são bem mais especiais e o grau dela é muito maior. Elas aproximam muitas vezes. E no caso do microscópio eletrônico, ele ainda tem um recurso do computador que dá uma cor específica àquelas substâncias, a ponto de você conseguir perceber com bem mais facilidade, tá legal? Então veja bem, os protozoários podem ser encontrados em diferentes locais no ambiente, como no corpo com água, né, nos corpos d'água, no solo, nos seres vivos, matérias orgânicas e também alguns tipos de materiais que estão em decomposição. Então, assim, eles têm um papel fundamental na natureza, tá legal? Eles atuam também na decomposição de alguns seres que estão apodrecidos ou que estão mortos em putrefação no ambiente. Então, eles atuam também dessa forma, tem esse papel, tá? Mas os protozoários, assim como fungos e bactérias, têm o seu lado de atuação na natureza, que é importante, mas infelizmente eles também têm um lado que são, digamos assim, vilões no organismo humano. Por exemplo, eles podem trazer doenças. Tá? Mas a gente vai ver aí esse parêntese para que você entenda, tá? Essa divergência, tá bom? Entre os papéis dos protozoários. Veja bem, além de servir de alimento para muitos seres vivos, alguns protozoários habitam parte do sistema digestório de animais, como vacas e cupins. Neles, os protozoários ajudam a digerir a celulose. Celulose, só para você saber, tá? É um tipo de açúcar encontrado nas plantas, especificamente na madeira. Tá bom? E esse tipo de açúcar, somente esses protozoários conseguem fazer a quebra dele e automaticamente a absorção, tá bom? Então, assim, permitindo que cupins e os animais como os bois, os caprinos, tá legal? Animais que se alimentam de vegetais, eles consigam retirar os nutrientes desses alimentos, tá legal? Mas veja, os protozoários, tá? No entanto, podem causar doenças aos seres humanos, doenças como a malária, a amebíase, a giardíase, tá? A doença de Chagas, e especificamente a doença de Chagas é porque no intestino do barbeiro, tá? Que é o inseto causador, tá? Existe esse protozoário que, uma vez que ele digamos assim, ele entra no organismo humano, ele pode causar doenças terríveis, atuar em determinados órgãos do corpo humano, causando o seu inchaço, crescimento exagerado e mais tarde levar o ser humano a óbito. Então, assim, é uma doença terrível. Veja bem, a prudência e o consumo de antibióticos. Queridos, nessa parte dos antibióticos, eu costumo falar assim, que você tem que ter muito cuidado no uso de antibióticos. Por exemplo, a criança que usa muito antibiótico, geralmente ela vai ter problema nos ossos depois, ela vai ter problema nos dentes, facilidade de cariar os dentes, tá legal? De furar. E assim, outros problemas que eu nem vou relatar aqui.
Por quê? Porque os antibióticos ele têm um papel fundamental, mas você tem que ver o tempo de uso e de atuação dele no organismo, tá legal? Veja bem, a gente vai falar mais ou menos sobre isso para você. Aí diz aí, ó, Gabriel foi ao médico acompanhado de seu pai, pois estava com dor de garganta. Se ligue nisso. Gabriel, o médico disse, você está com a garganta infeccionada. Isso é causado por bactérias. Por isso, vou receitar para você um antibiótico e não esqueça de tomar o remédio corretamente como está indicado. Veja bem, os antibióticos são medicamentos essenciais ao tratamento de doenças bacterianas, tá legal? Pois inibem a reprodução, ou seja, se ele inibe, ele impede que esses micro-organismos se desenvolvam, impede que eles se multipliquem e afetem muito mais a região com uma infecção. Aí veja bem, cada antibiótico tem um tempo determinado de duração no organismo e cada infecção bacteriana exige um tempo específico de tratamento. Por isso é muito importante seguir corretamente todas as orientações médicas, como por exemplo, o horário de tomar o remédio, tá legal? E seguir à risca o horário. Por quê? Porque o horário de atuação do medicamento às vezes não bate, quando você toma de forma errada, com o tempo que aquela bactéria necessita da atuação do remédio para que ela não se desenvolva, entendeu? Então tem que ser tudo batido certinho, senão você terá problemas com o uso desses antibióticos no futuro, tá legal? Eles vão atuar de forma negativa em partes que não seria, digamos assim, recomendável, que não é o recomendável. Tá? Você pode ter problema nos ossos depois, enfim. Aí diz aí, mas você sabe por que esses cuidados são importantes? Por exemplo, o uso excessivo de modo incorreto de antibióticos pode causar seleção de bactérias resistentes e esses medicamentos depois viram a não ter mais efeitos. Por quê? Porque as bactérias se tornaram resistentes àquele medicamento. E aí você terá um problema muito maior, porque elas vão se multiplicar mesmo você tomando um antibiótico, e aí você terá uma infecção bem maior, e essa infecção pode generalizar e levá-la até mesmo a um óbito. Então assim, você tem que ter muito cuidado quanto ao uso de antibióticos. Então assim, a nossa recomendação é a que diz aqui, por isso você deve ser prudente ao consumir esses medicamentos e usar apenas com a orientação de um médico, de um profissional que está habilitado, tá, a orientar como usar esses medicamentos. Queridos, nós chegamos ao final do conteúdo, tem atividade aí que vai até a página 94, tá bom? Façam essas atividades e a gente vai estar, na medida do possível, auxiliando vocês na resolução dessas tarefas e em sala de aula, com certeza, vai estar lá no quadro, a gente vai colocar no quadro uma por uma e vai estar repassando com você, revisando o conteúdo, para que você não tenha dúvida. Meus amados, um abraço para vocês, eu espero que vocês tenham compreendido e até a nossa próxima vídeo.